O coronavírus que ora circula no mundo em uma pandemia não é um vírus criado em laboratório, é um vírus natural. Ele emergiu da natureza, circulando primariamente em animais. Ele saltou desses animais para o ser humano, em razão de proximidade, de convívio e mesmo de consumo, como acontece na China, em certas regiões. A partir daí, ele foi favorecido pelo frio, que favorece a inicialização e o contágio, e se continuou, então, a se propagar, causando uma epidemia de grandes proporções, e daí ela passou para a Itália, Espanha, França, e está se espalhando pelo mundo, já chegando à América do Norte, América do Sul, América Central, está indo agora para a Índia e África. Portanto, atingindo vários continentes, o que caracteriza uma pandemia. Pandemia nada mais é que uma epidemia global. Pois bem, a situação da Itália é muito grave, porque o contágio foi muito rápido e a mortalidade alta, e agora aumentando mais ainda. Ou seja, se a mortalidade já estava alta, chegando aos 8%, a curva agora deu um ponto de inflexão em que aumentou mais ainda a proporção dos casos fatais. Muito bem. Qual a razão disso? A razão disso é provavelmente, muito provavelmente, que se trata de uma sindemia. E o que é sindemia? Essa é uma palavra pouco conhecida do público. Sindemia é uma epidemia onde dois ou mais agentes patogênicos estão circulando, ou seja, atuando em sinergia. Por exemplo, aqui no Brasil, você tem febre amarela, zika, chikungunya e dengue circulando ao mesmo tempo na população. Isto é uma sindemia. Epidemia a gente fala quando se trata de um agente específico, quando nós estamos nos referindo a um agente específico. O que está acontecendo na Itália, é preciso entender bem, é o seguinte. Primeiro, a epidemia, embora esteja graçando no país, ela é mais intensa na Lombardia. Essa é uma região mais fria da Itália e uma região que, caracteristicamente, 45% da população é constituída por idosos. Então, tudo que a gente está vendo no noticiário e na TV se refere não à Itália, mas especificamente à região, toda aquela região da Lombardia. Portanto, agora entra em cena o vírus da influenza, que, por acaso, causa muita mortalidade naquela região por si só. Então, o que nós estamos vendo agora é esse aumento súbito da mortalidade, que já ia alta por conta da estrutura da população, né? E que agora está a um ponto de inflexão para cima, é nada mais que uma sindemia, ou seja, uma cooperação, uma sinergia entre o coronavírus e o vírus da gripe, o H1N1, que agora está atuando lá. Portanto, é um duplo problema que contribui para o aumento da mortalidade na população exposta e que é especialmente vulnerável pelas razões que eu já falei a este vírus. A situação atual é uma situação de pandemia, de uma onda de pandemia. Nós não sabemos se virá uma segunda onda, como foi o caso da gripe espanhola, que circulou o mundo em 3 ondas, né? Ou seja, não sabemos como se comportará esse vírus futuramente, né? Só o futuro nos dirá. Com relação aos cuidados do vírus, da pandemia, todas essas medidas de isolamento social drástica que nós estamos ouvindo e fazendo é baseado na questão logística, ou seja, reduzir a amplitude do pico, o número de casos dia de infecções graves, né?
e reduzir essa amplitude, achatando ela por redução da probabilidade de contágio por contato, né? Reduzir bastante a percentagem de contato. Com isso, espera-se, teoricamente, que o número de casos graves por dia baixe no limite do máximo permitido para atendimento hospitalar dos pacientes que realmente vão necessitar cuidados de intubação, ventilação, etc. Acontece que esse próprio processo se consegue se nós isolarmos justamente a população vulnerável, que são os idosos, aquelas pessoas que são imunodeficientes, as pessoas que têm doenças de base, como, por exemplo, hipertensão grave, severa, diabetes, insulino-dependentes, pacientes de tratamento quimioterápico, como pacientes de câncer, né? Por exemplo, esses pacientes devem ficar realmente isolados da população. Mas o resto da população sadia, jovem, não há tanta necessidade de isolamento. Por quê? Porque nessas pessoas o vírus ou dá uma infecção assintomática ou infecção leve. E é muito importante que nós tenhamos uma imunidade de grupo na população. Se 60% da população for infectada por esse vírus, nós teremos uma barreira imunológica que irá proteger justamente as demais pessoas. Então, a restrição social deve ser, na minha opinião, e na opinião de outros expertos em epidemiologia, ela deve ser rigorosa para essas pessoas do grupo de risco dos grupos de riscos que eu já falei, né? Então, nós precisamos harmonizar esses dois pontos importantes. A população saudável, que nós já sabemos não são acometidas gravemente pelo vírus, não há impedimento que elas circulem, que elas trabalhem, que elas façam suas atividades normais. Evidentemente, se evitar ajuntamento será melhor. Mas a restrição social caseira, essa deve ser exatamente, muito importante para proteger a população vulnerável, que, como já falei, foi especificada. Essa pandemia, ela é muito interessante por várias razões. Em primeiro lugar, a conscientização das pessoas sobre os danos que uma epidemia pode causar, né? Em terceiro lugar, nós devemos também considerar a oportunidade de um grande salto cognitivo, uma mudança radical no nosso modo de pensar a sociedade, de pensar no futuro, especialmente em relação à preservação do meio ambiente e de mudanças de comportamento e costumes ancestrais que, numa sociedade dinâmica e tecnológica atual, já não fazem mais sentido e podem ser até mesmo um fator de atraso. Ora, essa pandemia trará grandes transformações no pensamento e comportamento se nós estivermos conscientes de que algo precisa mudar na sociedade mundial. Os antigos meios de trabalho, de educação, lazer, são meios coletivos, meios de ajuntamento, de aglomeração, e isso facilitava muito as epidemias e as pandemias. Hoje nós temos condições de reduzir esse tipo de interação, digamos assim, compulsória. Hoje nós estamos vendo a ascensão de meios em que os ajuntamentos humanos são minimizados. Por exemplo, o home office. O indivíduo pode trabalhar em casa, várias pessoas, isso poupa, inclusive, custos, né? E traz benefícios maiores, né? Você veja a questão da homeschooling, que está sendo discutida aqui no Brasil e que é uma coisa importante que vem sendo adotada em outros países. Você tem agora vídeo streaming, em que você assiste em casa ópera, TV, filmes, séries, etc.,
né, com extrema qualidade, atualizados e atuais. Ou seja, nós temos meios atuais, graças à internet e à telecomunicação moderna, de conviver bem com as pessoas e de ter uma flexibilidade maior em casos de emergência. Nós podemos nos isolar e nós podemos ter certas atitudes de liberdade que antes nós não tínhamos. Evidentemente, essas mudanças, se a população tomar consciência e naturalmente começar a segui-las, né, resultará numa grande mudança na estrutura da sociedade, nos costumes e na linguagem, o que resultará, consequentemente, numa mudança de pensamento, né? Se nós falharmos dessa vez, não teremos mais solução. Então, as pandemias podem trazer grandes lições, como de fato aconteceu no passado. Por exemplo, a peste negra levou a grandes mudanças sociais. A instituição de regras de quarentena, de hospitais, os lazaretos, de medidas preventivas, cordões sanitários, tudo. Tanto que na terceira pandemia de peste negra, no século XIX, a Europa ficou indene, ou seja, ela não sofreu nenhuma consequência da peste negra, que foi muito forte e intensa na China e na Índia. E teve muito pouco efeito aqui nas Américas, devido justamente à estrutura das cidades e o clima, né? Agora nós temos uma outra grande oportunidade de evoluir com o aprendizado desta epidemia.